Agora vamos resolver a última questão dessa lista que eu passei para vocês. Determine a quantidade de calor que deve fornecer a 100 gramas de gelo. Então, primeiro dado que ele deu ali, a massa. 100 gramas de gelo. A menos 10 graus Celsius, a temperatura inicial dele, menos 10 graus Celsius. Para transformá-lo em água, então ele vai ter que chegar até uma temperatura de quanto? 50 graus. Então, lembre do exemplo que eu dei, a gente precisa desenhar o gráfico. Vamos pensar, se é menos 10 para 50, então a curva de aquecimento do sistema, né? Então, a gente vai fazer lá a curva de aquecimento, ó. Mais ou menos assim. Ele está saindo de menos 10, aqui a gente tem temperatura no eixo Y, e aqui a gente tem quantidade de calor no eixo X. Aqui ele vai ter que chegar até quanto? 60 graus. Em quantas quantidade de calor diferente eu vou ter? 3, né? Um aqui, outra aqui e outra aqui. Primeiro acontece uma mudança de temperatura. Ele passa de menos 10 até quanto? 0 graus. Chega aqui nesse ponto, passa por uma mudança de estado físico. Então, que moleza. E aqui a gente tem uma mudança de temperatura de novo. Então, vamos lá, vamos começar. Se eu tenho só uma mudança de temperatura, a gente usa o que macete. Massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. De menos 10 até 0, ele é gelo. Então, se ele é gelo, a gente tem que usar o calor específico do gelo. Então, é ele que a gente vai usar. A massa dele, 100 gramas. Calor específico do gelo, 0,5. E a temperatura, ele vai passar de menos 10 até 0. Então, vamos lá. 0 final, menos da fórmula, menos 10. Q1 vai ser igual a 100 vezes 0,5, 50. Vezes menos com menos, mais. Então, dá 10. Então, aqui vai dar 500 calorias. Agora vamos para a segunda. Na segunda aqui a gente tem uma mudança de estado físico apenas. Porque lembra, a temperatura se mantém constante. Então, quando a temperatura se mantém constante e o gráfico está na horizontal, lembra, a gente usa o que moleza, que é igual a M vezes L. Quanto é a massa ali? Continua sendo 100. Quanto é o calor latente de difusão? Ele deu na questão. Calor latente de difusão, 80. 100 vezes 80 vai ser igual a 8.000 calorias. E agora vamos calcular agora quando ele sai de 0 até 60 graus. Então, se ele está na diagonal, eu tenho só uma mudança de temperatura. Então, Q, no caso aqui, eu tinha colocado Q3, mas seria o Q2. Vou consertar aqui rapidinho. E aqui nós temos o Q3. M vezes C vezes ΔT. Mudança só de temperatura, porque ele sai de 0 até 60. E de 0 até 60 a água, ela não sofre um processo de mudança de estado físico. Então, a massa ali foi 100. Calor específico, lembre que já é água no estado líquido. Então, ela passa a ser 1 calor específico, né? 1 vezes a variação da temperatura. Afinal, ele vai chegar até 60 e ele vai partindo do quanto? 0. Então, 60 menos 0. Então, Q3 aqui vai ser igual a 100 vezes 60 menos 0 vai dar 60. Então, aqui vai dar 6.000 calorias. Agora, é só somar tudo. Quantidade de calor total, quantidade de calor 1, mais quantidade de calor 2, mais quantidade de calor 3. Quantidade de calor total, no primeiro caso, 500, mais no segundo caso, 8.000. No terceiro caso ali, 6.000. Somando tudo, 13.500 calorias. Tá aí a resposta, ok? Qualquer dúvida é só mandar mensagem que eu resolvo. Bons estudos.